Irmãos peregrinos, o domingo é a nossa Páscoa semanal. Dispomos a participar da melhor forma. Hoje estamos reunidos, vindos de muitos lugares, de Bragança, Miranda, da Guarda, de Lamego, do Porto, de Viana do Castelo, de Vila Real, a Associação Católica de Enfermeiros e Profissionais de Saúde na sua peregrinação nacional. Está também um grupo da Alemanha, 2 da Espanha, um dos Estados Unidos, um da França e um da Irlanda. Acompanhemos agora a procissão com a imagem de Nossa Senhora na Capelinha das Aparições para o altar do recinto, onde celebramos a Eucaristia, presidida pelo reitor do Santuário de Fátima, Padre Carlos Cabecinhas, e cantemos os louvores de Maria. Disponhamo-nos para o encontro com o Senhor Jesus na Eucaristia. Disponhamo-nos a acolher a sua palavra e a recebê-lo em alimento. Com alegria cantemos ao Senhor um cântico novo, com as nossas vozes dispostos a fazer da nossa vida um cântico novo, agradável ao Senhor. Cantemos.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muito estimados peregrinos de habla hispana, o Senhor esteja com vosotros. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Liebe deutsche sprechende Pilger, der Herr sei mit euch. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. Caros peregrinos, neste dia que ameaça chuva, reunimos-nos para celebrar festivamente a nossa fé. Acreditamos que o Senhor está presente no meio de nós. Ele que nos reúne, que nos convoca, garante-nos também a sua presença. Preparemos-nos então para este encontro com Ele, este encontro que dá força e ânimo à nossa vida, e façamo-lo começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesse a Deus Todo-Poderoso e a nós que eu pequei muitas vezes de pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Glória
Oremos. Deus eterno e omnipotente, dai-nos a graça de consagrarmos sempre ao vosso serviço a dedicação da nossa vontade e a sinceridade do nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Aprova ao Senhor esmagar o seu servo pelo sofrimento, mas se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência duradoura, viverá longos dias, e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo, justificará a muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo à nossa semelhança, exceto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça e um auxílio oportuno. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Escutamos a proclamação do Evangelho, que vai ser feita em português e em espanhol. De pé, cantamos Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: Mestre, nós queremos que nos faças o que te vamos pedir. Jesus respondeu-lhes: Que quereis que vos faça? Eles responderam: Concede-nos que, na tua glória, nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber e receber o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam-lhe: Podemos. Então Jesus disse-lhes: Bebereis o cálice que eu vou beber e sereis batizados com o batismo com que eu vou ser batizado. Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo. É para aqueles a quem está reservado. Os outros 10, ouvindo isto,
começaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus chamou-os e disse-lhes: sabeis que os que são considerados como chefes das nações exercem domínio sobre elas, e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Quem entre vós quiser tornar-se grande, será vosso servo. E quem quiser entre vós ser o primeiro, será escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de todos. En aquel tiempo, Jesús llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser grande, sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos aqui presentes e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, são muitas as ocasiões em que as palavras de Jesus parecem especialmente exigentes e por isso nos tocam-nos pela sua exigência. E é o que acontece no Evangelho agora proclamado. Jesus diz aos discípulos: quem entre vós quiser tornar-se grande, será vosso servo. E quem quiser entre vós ser o primeiro, será escravo de todos. São palavras duras e exigentes. Tiago e João pedem a Jesus os melhores lugares no reino de Deus. E diz-nos o Evangelho que depois os outros discípulos se indispuseram com eles. Não nos indisponhamos também nós, porque eles refletem bem aquilo que é muitas vezes o nosso sentir e o nosso pensar. Aliás, aquilo que provoca a atitude de ira dos restantes discípulos não é porque entendessem o reino de Deus de forma mais correta, é porque também os restantes aspiravam aos mesmos lugares de importância. Por isso, não nos indisponhamos também nós, com Tiago e João, pelo pedido que fazem a Jesus. Reconheçamos antes humildemente que aquele pedido reflete tantas vezes aquilo que nós desejamos. Sermos maiores que os outros. Vermos reconhecidos os nossos méritos. O problema é que este desejo vai associado muitas vezes a uma vontade de domínio sobre outros, à vontade de impor os nossos pontos de vista, a um desejo imoderado de reconhecimento. Gostamos de nos comparar uns com os outros, mas gostamos de nos comparar para destacar que nós somos melhores. E é aqui que tantas vezes reside o problema. E por isso as palavras de Jesus não deixam margem para dúvidas. Não deve ser assim entre vós. Não deve ser assim entre vós. A alternativa que Jesus propõe
é aquela que escutamos. Quem quiser tornar-se grande, assuma uma atitude de serviço. No fundo, o que o Evangelho nos diz é que o que devemos procurar não é a grandeza diante uns dos outros, não é o reconhecimento uns dos outros, é sermos grandes diante de Deus. E a nossa grandeza diante de Deus mede-se pelo serviço, pela nossa atitude de serviço, pela nossa disponibilidade para dar a vida à imagem de Jesus. De facto, aos filhos de Zebedeu, Tiago e João, Jesus aponta o seguimento do seu exemplo. Diz-lhes que são convidados a acompanhá-lo no caminho da cruz, na entrega da vida levada ao extremo. Aos restantes discípulos, Jesus apresenta-se a si mesmo como exemplo que devem imitar, justificando o serviço como imitação da sua atitude. Ele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida. É isto que somos convidados. Jesus foi por excelência o servo de Deus, esse servo de que nos falava a primeira leitura. Toda a sua vida foi vivida como entrega. Ele apresenta-se a si mesmo dizendo: eu estou no meio de vós como aquele que serve. E na última ceia, ao instituir a Eucaristia, faz o gesto desconcertante de lavar os pés aos discípulos e de os exortar a imitá-lo. Isto é o que Jesus faz. É isto que Ele nos convida, a imitá-lo, a seguir as suas palavras, mas a seguir o exemplo da sua vida. É verdade que esta linguagem de serviço, como atitude e disposição, não colhe simpatias. Mas Jesus não deixa margem para dúvidas. A verdadeira grandeza a que devemos aspirar é o serviço. A verdadeira grandeza está em darmos a vida, em gastarmos a vida ao serviço de Deus e uns dos outros. E Nossa Senhora, que a si mesma se apresenta como a serva do Senhor, dá-nos também ela o exemplo desta atitude de serviço. Discípula do seu Filho, fez da sua vida serviço total, total disponibilidade para Deus. Faça-se em mim segundo a tua palavra, foi a sua resposta. Nesta escola de Maria, também os pastorinhos de Fátima abraçaram o caminho do serviço e da entrega da vida. Por isso não os vemos procurar aplausos ou reconhecimento por parte dos outros. Não querem ser os primeiros, senão na entrega a Deus e na atenção aos outros, que concretizam em gestos de serviço, de cuidado, de ternura, de amor. Caros peregrinos, acolhamos as palavras exigentes de Jesus e, por intercessão da Nossa Senhora de Fátima e dos santos pastorinhos Francisco e Jacinta, peçamos ao Senhor a força para o imitar, pondo a nossa vida ao serviço de Deus e ao serviço uns dos outros, porque essa é a grandeza a que devemos aspirar. Professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado,
consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. E encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, oremos juntos ao Pai para que nos ensine a sabedoria da cruz do seu Filho e a caridade para com todo o homem e mulher que sofrem. E cantemos. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, pelos que têm compaixão daqueles que sofrem e pelos que sabem acolher quem os procura, oremos. Pelos que livremente foram eleitos pelo povo, pelos que exercem as suas funções com retidão e pelos que gostam de servir como Jesus, oremos. Por toda a Igreja que nestes dias inicia a caminhada sinodal, para que o Espírito Santo a todos conduza a uma comunhão cada vez mais profunda, de modo que todos possam despertar para uma participação mais empenhada e assumir a missão na fidelidade do Evangelho, oremos. Pelos homens a quem a vida mais provou, pelos que carregam a cruz de Jesus Cristo e pelos que aceitam o sofrimento redentor, oremos. Pelos que saberam de Jesus, trono da graça, pelos que recebem assiduamente o seu perdão e comungam o seu corpo e o seu sangue, oremos. Por todos os países de missão, pelos missionários que levam ao longe a boa nova e pelos cristãos que oram sem desânimo, oremos. Pelos fiéis que adormeceram em Jesus, pelos que serenamente ainda o esperam, e por todos os que morrem sem esperança, oremos. Senhor Deus de misericórdia, o vosso Filho suportou as nossas dores para com elas servir os seus irmãos. Pela sua oração e o seu exemplo, tornai-nos solidários com quem sofre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade de espírito, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Pelo seu mistério pascal, Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte à glória de geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado, a fim de que, libertos do poder das trevas para a claridade da vossa luz, anunciemos por toda a parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Viva, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received only in the hand. Nell'accostarsi a ricevere la comunione, tutti devono mantenere la distanza di sicurezza. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. Al desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Pour recevoir la communion, nous devons tout respecter la distance de sécurité. La Sainte Communion será distribuée seulement de la main. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
No mistério da Eucaristia, o Senhor apresenta-se como é e mostra-nos a sua forma de agir. No Evangelho hoje proclamado, Jesus apresenta-se como servo, oferecendo-se como modelo a imitar e a seguir. Mostra que a sua própria vida é um serviço constante, que não vem para conquistar poder, mas para dar, para se dar. Na Eucaristia, Jesus assume a condição de servo, através da mais humilde forma de presença, a presença no pão e no vinho. Participar na Eucaristia é a exortação a imitar a atitude de serviço de Jesus e a seguir as suas palavras no serviço a Deus e aos irmãos e na entrega de nós mesmos. São exigentes as palavras que Jesus propõe para indicar aquele que deve ser o nosso estilo de vida, marcar a nossa existência. Quem quiser ser o primeiro será o servo de todos. Cantemos este convite que Jesus nos faz.
Devemos dar graças a Deus em todas as circunstâncias, segundo a exortação de São Paulo. Demos, pois, graças a Deus pela presença eucarística de Jesus, que enche o nosso coração e dá sentido às nossas vidas. Louvemos o Senhor, que quis ficar conosco como o pão dos frágeis, que nos dá força e ânimo, e demos-lhe graças por nos guiar no caminho do serviço e da doação de nós mesmos a Deus. Imitemos os santos pastorinhos de Fátima, no seu amor Jesus escondido, na preocupação em fazer-lhe companhia e, sobretudo, no desejo de nada fazerem que pudesse entristecer o Senhor. Demos graças ao Senhor e cantemos. Oremos. Concedei, Senhor, que a participação nos mistérios celestes nos faça progredir na santidade, nos obtenha as graças temporais e nos confirme nos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Algumas informações relativas à vida do Santuário. No próximo domingo celebramos o Dia Mundial das Missões. O ofertório das missas desse fim de semana reverterá a favor das missões. Diariamente às 21h30 faz-se a oração do Rosário na Capelinha das Aparições, seguido da procissão das velas. Aos domingos, a missa das 15 na Basílica da Santíssima Trindade tem interpretação em língua gestual portuguesa. Recorde que a saída do recinto se deve ser feita com as devidas distâncias uns dos outros, respeitando a sinalética e as indicações dos acolhedores. Irmãos e irmãs, os que puderem e assim quiserem, podem deixar a sua oferta numa das caixas esmolas, junto à capelinha ou noutros lugares do recinto, contribuindo deste modo para que este santuário continue a desempenhar a sua missão, assegurando os seus serviços. Com a bênção final, o presidente da nossa celebração
abençoa também os objetos religiosos que tendes convosco. Caros irmãos e irmãs, acolhamos a exortação que o Senhor hoje nos deixava a procurarmos ser grandes diante de Deus. E essa grandeza significa a nossa disposição para servirmos a Deus e aos outros. Desejo a todos um bom regresso a vossas casas e um santo domingo. Invoquemos sobre nós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças